Existe um texto de 380 anos que pode destruir completamente a vida que você construiu. Não porque ele é perigoso, mas porque ele expõe uma verdade que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Você não precisa de quase nada do que pensa que precisa. E tudo aquilo que você chama de sua vida, seu relacionamento, seu emprego, suas posses, suas ambições, pode ser apenas uma prisão bem decorada. Em 1645, Miyamoto Musashi, o maior espadachim que o Japão já conheceu, subiu sozinho a uma caverna fria nas montanhas de Heigando. Ele tinha 62 anos. Tinha vencido mais de 60 duelos mortais. Tinha passado décadas vagando pelo país como um guerreiro sem mestre, sem casa, sem nada além de sua espada e sua disciplina. E ele sabia que estava morrendo. Mas Musashi não foi para aquela caverna para morrer em paz. Ele foi para concluir uma última batalha, a mais importante de todas. Não contra outro samurai, mas contra tudo aquilo que ainda o prendia por dentro. Medo, apego, desejo, expectativa. Durante 7 dias, sentado sobre a pedra gelada, ele escreveu 21 regras. 21 frases curtas, brutais, sem qualquer conforto ou piedade. Ele chamou esse texto de Dokodo, o caminho da solidão. E cada regra funciona como uma lâmina afiada. Ela corta o que é falso, ela expõe o que é fraco. Ela não oferece consolo, oferece liberdade, mas apenas para quem está disposto a perder tudo o que pensa que precisa. Hoje, você vai conhecer essas 21 regras através da história de um homem chamado Kenji, que as encontrou no momento em que mais precisava delas. E o que aconteceu com ele pode mudar completamente o modo como você vê sua própria vida. Capítulo 1. O encontro. Kenji tinha 34 anos e uma vida que parecia perfeita no papel. Emprego estável numa empresa de tecnologia em Tóquio, salário confortável, namorada, apartamento moderno. Mas toda manhã, ao acordar, ele sentia algo sufocando dentro do peito. Não era depressão. Era a percepção crescente de que estava vivendo a vida de outra pessoa. Cada escolha parecia ter sido decidida antes mesmo dele pensar nela. O emprego que odiava, mas não largava. O relacionamento que mantinha por culpa, não por desejo. Os fins de semana desperdiçados em obrigações sociais que o deixavam exausto. Uma noite, após mais uma discussão vazia com a namorada, ele saiu de casa e entrou numa livraria antiga em Shibuya. Foi lá, numa prateleira esquecida, que encontrou uma edição pequena do Dokodo. Ele não sabia quem era Musashi, mas quando abriu o livro e leu a primeira regra, algo dentro dele parou. As 21 regras de Musashi. Kenji passou aquela noite lendo e relendo as 21 regras. Cada uma era um golpe direto. Algumas doíam, algumas assustavam, mas todas tinham algo em comum. Não ofereciam consolo, ofereciam clareza. A primeira regra dizia: não vá contra o caminho que você sempre seguiu. Musashi não estava falando sobre tradição ou conformidade. Estava dizendo para não trair sua própria natureza, para não viver segundo o roteiro de outra pessoa. Kenji percebeu que tinha passado anos fazendo exatamente isso, traindo quem ele era, por medo de decepcionar expectativas alheias. A segunda regra era ainda mais brutal. Não busque prazer por si mesmo. Isso atingiu Kenji em cheio, porque ele percebeu que toda a sua vida era estruturada em torno da busca por alívio temporário. Cada série, cada compra, cada distração era uma tentativa de preencher um vazio que só aumentava. Musashi estava dizendo que quando você vive em função do prazer, você se torna escravo dele. E escravos não são livres. A terceira regra dizia: não dependa de sentimentos parciais sobre nada. Musashi estava alertando contra decisões baseadas apenas em emoções momentâneas. Porque sentimentos mudam. O que te deixa eufórico hoje te entedia amanhã. O que te apavora agora pode ser insignificante depois. Um guerreiro não age baseado no que sente, mas no que sabe ser necessário. A quarta: pense levemente em si mesmo e profundamente sobre o mundo. Essa era sobre ego, sobre parar de colocar seus problemas pessoais no centro de tudo.
Kenji vivia obcecado com suas próprias inseguranças, suas falhas, suas preocupações. Musashi estava dizendo: você não é tão importante quanto pensa. E, paradoxalmente, entender isso te liberta. A quinta regra: não busque posse ou desejo por toda a vida. Kenji olhou ao redor do seu apartamento cheio de coisas que nunca usava. Objetos que ele tinha comprado, acreditando que mudariam algo nele. Musashi tinha vivido com quase nada. Não por ascetismo, mas porque entendia que quanto mais você possui, mais você é possuído. A sexta: não se arrependa do que você fez. Isso não era sobre ser irresponsável. Era sobre entender que arrependimento é autopunição inútil. Você toma a melhor decisão que pode no momento. Se der errado, aprende. Mas ficar remoendo não muda nada, só te paralisa. A sétima regra: não tenha inveja dos outros, seja em coisas boas ou ruins. Inveja te torna prisioneiro da vida alheia. Você deixa de viver sua própria existência e passa a medir seu valor por comparação. Musashi sabia que um guerreiro não olha para o lado durante a batalha. Olha apenas para o que está na sua frente. A oitava: não se lamente pela separação. Pessoas, situações, fases da vida, tudo passa. Lamentar o que já foi é recusar aceitar o que é. E recusar a realidade te mantém preso no passado, enquanto o presente escapa. A nona era uma das mais difíceis. Não sinta saudade da posse das coisas. Não era apenas sobre objetos físicos, era sobre tudo: relacionamentos, identidades, conquistas. Segurar com força demais é garantir que você vai perder de qualquer forma. A 10ª regra dizia: não tenha preferências pessoais em todas as coisas. Um guerreiro não pode ser preso por gostos fixos, porque preferências te tornam previsível, limitado, inflexível. Musashi estava ensinando adaptabilidade radical. A 11ª: não se apegue onde você mora. Kenji entendeu que isso não era literal. Era sobre não se apegar à zona de conforto, à vida que você construiu, às estruturas que te definem, porque tudo isso pode ser uma prisão disfarçada de segurança. A 12ª: não siga os caminhos do prazer dos sentidos. Semelhante à segunda regra, mas mais profunda. Não era apenas sobre buscar prazer, era sobre não deixar que seus sentidos te controlem. Fome, desejo sexual, necessidade de conforto, tudo isso pode te dominar se você não tiver disciplina. A 13ª: não haja seguindo sentimentos comuns. Não faça coisas só porque todo mundo faz. Não viva segundo o consenso, porque o consenso raramente está certo. E mesmo quando está, segui-lo cegamente te transforma em rebanho, não em indivíduo. A 14ª regra: não busque ter boas coisas para si mesmo. Isso era sobre desapego de status. Musashi poderia ter sido rico, famoso, confortável, mas escolheu a estrada, porque entendia que posses de luxo não aumentam sua liberdade, diminuem. A 15ª: não haja por apego às coisas. Cada ação motivada por apego te enfraquece. Você luta não porque é necessário, mas porque tem medo de perder. E medo te torna hesitante, previsível, vulnerável. A 16ª: não colete armas ou pratique com armas além do que é útil. Não acumule, nem objetos, nem conhecimento, nem habilidades. Domine profundamente o essencial, em vez de colecionar superficialmente o desnecessário. Um guerreiro com uma técnica perfeita vence aquele com 1000 técnicas medíocres. A 17ª: não tenha medo da morte no caminho. Essa era o núcleo de tudo, porque o medo da morte é o que gera todos os outros medos. Medo de perder, de falhar, de ser rejeitado, de ficar sozinho. Quando você aceita a morte, você finalmente consegue viver. A 18ª regra: não busque ter bens ou feudos para sua velhice. Não acumule segurança para o futuro, porque o futuro é ilusão. Você só tem agora, e gastar o agora acumulando para o depois é desperdiçar a única coisa real que você possui,
A 19ª. Respeite Buda e os deuses sem contar com eles. Honre o sagrado, mas não dependa dele para te salvar. Você é responsável por sua própria vida. Ninguém vai fazer por você, nem os deuses, nem o destino, nem a sorte. A 20ª. Você pode abandonar seu corpo, mas deve preservar sua honra. Honra não é reputação, é código interno. É viver segundo princípios que você escolheu, não que outros impuseram. E isso vale mais do que qualquer coisa, incluindo sua própria vida. E a última, a 21ª regra. Nunca se desvie do caminho. Quando você finalmente encontra seu caminho, não o caminho que te disseram para seguir, mas o seu, você caminha nele até o fim, sem negociação, sem compromisso, sem desculpas, porque esse é o único caminho que importa. Capítulo 2. A aplicação. Kenji fechou o livro quando o sol começou a nascer. Ele não dormiu, mas pela primeira vez em anos, sentia algo além de cansaço, sentia clareza. As regras de Musashi não eram teoria, eram instruções práticas, e ele decidiu testá-las, uma por uma, na própria vida. Começou com a 2ª regra, não buscar prazer por si mesmo. Parou de ligar a TV ao chegar em casa, parou de pegar o celular a cada segundo de silêncio. Nos primeiros dias foi insuportável, sentia uma ansiedade física, como se algo estivesse faltando, mas não cedeu. E depois de uma semana, começou a ouvir seus próprios pensamentos de novo. Aquela voz interna que ele tinha suprimido por anos com barulho constante, voltou a falar. E o que ela dizia não era confortável. Dizia que ele estava vivendo uma mentira, que estava com a pessoa errada, no emprego errado, seguindo o roteiro de outra pessoa. Então ele aplicou a 9ª regra, não sentir saudade da posse das coisas. Tirou um fim de semana inteiro e começou a se desfazer de tudo que não era essencial. Roupas que nunca usava, objetos que tinha comprado acreditando que mudariam algo nele. No final, tinha se livrado de metade de tudo que possuía. E não sentiu perda, sentiu leveza. Pela primeira vez em anos, conseguia respirar dentro do próprio espaço. Mas a regra mais difícil ainda estava por vir, a 11ª. Não se apegue à sua própria residência. Kenji sabia que isso não era sobre o apartamento. Era sobre a vida que ele tinha construído. A zona de conforto que defendia com unhas e dentes, mesmo sabendo que ela estava sufocando quem ele era. Ele pensou na namorada. 3 anos juntos, mas fazia mais de 1 ano que a conexão tinha morrido. Viviam como colegas de quarto educados, dividindo contas e fins de semana, mas sem presença real. E mesmo assim, ele não terminava, porque terminar significaria enfrentar a solidão. Mas Musashi estava dizendo algo diferente. Estava dizendo que o verdadeiro desperdício não é terminar o que não funciona mais, é continuar. Numa noite de sexta-feira, ele finalmente disse a verdade. Não estava feliz, não estava presente, estava vivendo no automático, e isso estava matando algo essencial nele. Para surpresa dele, ela também sentia. Os dois estavam mantendo aquela relação viva apenas por medo. Terminaram naquela noite. Foi triste e ao mesmo tempo libertador. Como cortar uma corda que você nem percebia que estava amarrada no pescoço. Nos dias seguintes, a solidão era real, mas algo mais também estava presente. Espaço. Espaço para pensar. Espaço para descobrir quem ele era quando não estava representando um papel. Musashi passou a maior parte da vida sozinho, não porque odiava pessoas, mas porque entendia que certas jornadas só podem ser feitas em solidão. Você não descobre quem você é no meio da multidão, você descobre na caverna. Capítulo 3. A transformação. Nos meses seguintes, Kenji mudou de forma que ninguém conseguia nomear. Ele aplicou a 6ª regra, não se arrepender do que fez. Parou de questionar cada decisão passada. Parou de se punir mentalmente por erros antigos. Tomava decisões, executava e seguia em frente. Sem drama, sem remoer. Com essa nova disciplina, ele finalmente pediu demissão do emprego. Não tinha outro esperando. Não tinha plano de 5 anos. Mas sabia que ficar mais 6 meses ali
mataria algo nele de vez. Aplicou a 18ª regra: não buscar bens para a velhice. Usou as economias que tinha para viver com simplicidade. Acordava cedo, treinava, lia, escrevia, sentava em silêncio. Pela primeira vez na vida adulta, não estava correndo de nada. Estava apenas presente. Ele começou a praticar a 17ª regra: não ter medo da morte no caminho. Percebeu que todos os seus medos anteriores eram derivados desse medo primordial. Medo de ser rejeitado? Era medo de morrer sozinho. Medo de falhar? Era medo de desperdiçar a vida. Quando começou a meditar sobre a morte, não como algo mórbido, mas como realidade inevitável, algo se soltou dentro dele. Se ele ia morrer de qualquer forma, e ia, então que diferença fazia o julgamento alheio? Que diferença fazia falhar tentando algo verdadeiro? A morte tornava tudo simultaneamente insignificante e urgente. Insignificante, porque nada realmente importava no sentido cósmico. Urgente, porque o tempo era limitado, e cada dia desperdiçado era um dia que nunca voltaria. Com essa clareza, ele aplicou a 21ª regra: nunca se desviar do caminho. Ele tinha encontrado seu caminho. Não era glamuroso, não impressionava ninguém, mas era dele. E isso era suficiente. Capítulo final: o caminho da solidão. 2 anos depois de encontrar o Dokodô, Kenji estava sentado numa pequena casa de madeira, nas montanhas fora de Kyoto. Trabalhava remotamente como tradutor. Vivia com o essencial, sem redes sociais, sem TV, sem acúmulo. E pela primeira vez na vida, não sentia que estava faltando nada. Ele pensava frequentemente em Musashi, naquela caverna. Como ele tinha usado seus últimos dias, não para se despedir do mundo, mas para destilar tudo em 21 regras simples. Regras que não prometiam felicidade ou sucesso, mas que prometiam algo mais raro: liberdade. Kenji abriu seu caderno e escreveu: eu não preciso de nada além do que já tenho. Não era afirmação motivacional, era fato. Ele tinha tudo o que precisava, porque tinha eliminado tudo que era falso. Musashi morreu sozinho naquela caverna, mas não morreu com medo. Morreu livre. Livre do medo da morte, livre do apego à vida, livre da necessidade de ser lembrado. Ele deixou o Dokodô não como legado, mas como ferramenta, para quem encontrasse e estivesse pronto. Kenji era uma dessas pessoas, e talvez você também seja, porque essas 21 regras não são sobre samurais ou Japão antigo. São sobre qualquer pessoa que já sentiu que está vivendo a vida de outra pessoa, que está presa em medos que não são seus, que está carregando pesos desnecessários. Musashi está oferecendo a lâmina, mas você precisa decidir se vai usá-la, se vai cortar o que não serve, se vai enfrentar o vazio sem tentar preenchê-lo, se vai escolher a solidão que liberta, em vez da companhia que aprisiona. O caminho está aqui, sempre esteve. A única pergunta é: você está pronto para caminhar sozinho?